Boa noite. Fala, gurizada. Tá me ouvindo bem? Sim, Estamos ouvindo. Esperar mais 2 minutinhos aí entrar o resto da turma, a gente já começa então, tá? Tá, ok. Buenas, pessoal. E aí? Estavam com saudade minha? Mais ou menos. E aí, consegui entrar, tranquilo. Os guris estavam na choradeira com saudade de ti, sim, não é mentira, não. É mesmo? Tá numa choradeira as crianças aí. É mesmo? Eu tenho coração mole demais, né? Fiquei sabendo que vocês meteram agora 5, 6 projetos, hein? Ah, a boca não foi boa, cara. Tá louco, cara. Deus o O livre. projeto foi punk. Acho que já tá até bom, já passou do limite já. É mesmo. Pessoal, então assim, ó, umas coisinhas que eu queria conversar, tá? A minha ideia, a gente tem 15 encontros, tá? E a minha ideia agora, pô, estamos na finaleira do curso, né? É a gente derreter na oficina, né? Não sei mais ou menos o que vocês imaginam, mas agora a parte de máquinas elétricas, principalmente a parte de máquinas 3, ela vai praticamente conduzir com comandos, né? Não difere tanto assim. Então, eu queria usar esse espaço aí para a gente fazer pelo menos assim, ó, pelo menos uns 6 ou 7 encontros dentro da oficina. O que vocês acham? Tá tranquilo. Tá na escuta aí, tá? Tô escutando, pode falar. Eu vou falar por mim, tá? Tá. É legal a ideia tudo aí, mas sabe que o cara tá sempre um ou outro dia enredado no serviço, né? Aí o cara não pode comparecer aí, será? Não vai enfraquecer na nota aí, no aprendizado. Não, assim, ó, o que eu penso, assim, ó, de tudo isso? As aulas, quando são presenciais,
pelo menos na minha perspectiva, a presença não vai ser cobrada, tá? Isso daí é uma coisa que não precisam nem se preocupar. Ah, não vou comparecer na aula presencial. Tranquilo. Eu vou entregar algumas listas, tá? Que vocês vão fazer de recapitulação, de um pouco das outras máquinas, um pouquinho de comandos, as coisas bem simples assim, para vocês terem a parte teórica, vocês terem as avaliações, tá? Mas encarem isso como uma prática de outras disciplinas teóricas. Não sei se vocês conseguem me entender. Sim, tá entendendo? Entendeu? Sim, Então, sim. então assim, vou trabalho toda semana, não tem como ir, não tem como comparecer, tranquilo. A cada semana a gente vai ter 3 semanas, depois a gente vai ter 3 listas de recapitulação, tu entrega as listas, tá liberado, não vai ter problema. Tranquilo? Tranquilo, é que nem eu comentei ali no grupo ali com o pessoal de lá, que eu não tô na cidade, né? Eu me mudei para Santa Catarina, então vai ser Não, tempo. não tem problema, não tem problema. Eu acho que aqueles que não podem participar por um motivo ou por outro, eu acho que está mais do que justificado, mas eu acho interessante para aqueles que têm vontade, têm disponibilidade, querem comparecer, a gente poder dar essa oportunidade aí da gente fazer essas atividades práticas, né? Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Então essas atividades elas seriam tipo um extra para a disciplina, é isso? Um extra de recapitulação, um extra de Sim, conteúdo, que eu sim, quero dizer, de sim, sim. conhecimento. Seria Não um extra em avaliação, mas em conhecimento, né? Porque, claro, nós viemos nesse nosso curso quase todo nessa forma remota, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que talvez, se o curso tivesse sido presencial para nós, alguns macetes seriam melhores até de aprender, né? Algumas coisas, né? Mas como todo mundo aí trabalha, muitos trabalham por turno, né? Eu também trabalho por turno e trabalho embarcado, trabalho tem outras dificuldades, né? Mas se fosse assim dessa forma aí que o senhor está falando de ser uma forma de um aprendizado extra, seria legal assim. Quem puder vai, quem não puder não perde ponto, ainda continua as avaliação, né? Com certeza, fala bem, Matheus. Eu acho que é mais ou menos esse o formato. Porque assim, pessoal, vocês estão fazendo um curso técnico, né? E vocês pegaram justamente no período da pandemia, aquela coisa toda e tal. Então, assim, até que tá chovendo. Então, assim, a gente ter essa disponibilidade de agora, pelo menos no final, a gente ir para a oficina, pegar motor, fazer leitura, dar partida, ver dispositivo, eu acho que isso daí vai contribuir muito para o curso, né? Ainda mais sabendo que a gente tem aqui uma oficina completinha, claro, às vezes pode faltar algum equipamento, às vezes acontece, às vezes podia ter mais uma contadora, podia ter mais uma coisa ou outra, mas dá para a gente fazer todos os ensaios. Então, eu penso que não vai ser perdido. Não sei o que vocês acham, mas a gente pode fazer aqui uma votação na turma, podemos fazer até aqui no chat mesmo, né? Se vocês quiserem fazer 100% online, a gente faz 100% online. Não, para mim não custa nada, né? Vamos manter o mesmo formato. Agora, tipo, na verdade, para mim, custaria mais ter que vir para a escola, preparar kit, preparar bancada, testar material, deixar tudo na feição, ficar com vocês, dar monitoria, dar atendimento e tal. Na verdade, a aula prática ela gera um pouco mais de trabalho, mas eu estou disposto, sabe? Eu acho que seria importante para vocês e quero contribuir dessa forma. Se vocês acham assim, não, a gente vai preferir manter nesse formato, toca a ficha com a teoria, vamos fazendo as listas naquele mesmo formato que a gente sempre fez, então tá. Aí é critério da turma. Eu tô aqui para fazer o que a turma decidir. Não sei o que Tá valendo, Tiger. Como o Matheus falou aí, na realidade vai ser um extra e só vem a somar aí com o que a gente aprendeu. Claro que a gente queria ter se aprofundado mais, mas o jeito que foi o curso não foi possível. Então, para nós, qualquer prática vai ser de grande valor aí, né? Com certeza.
Então, show de bola. Então, Não, para mim pode ser também, desde que a contactora não nos jogue na água, para ligar dar partida no motor, mas tirando isso, tá tudo bem para mim. Eu tô por Então, vocês também aí, ó, que decidirem, pra mim tá bom. Quer continuar online, continua online, quer ir na presencial quando dá pra ir, como os guri falaram aí, tem muitos que trabalham de noite, tem um em turno, então administrativo, aí Não, mas- atrapalha, se não atrapalhar isso daí em questão de nota, em questão de presença, tá, por mim tá tranquilo também. não, o que acontece? Não é um retorno presencial, né? Isso é aulas práticas que são disponibilizadas da disciplina. Vocês vão ter outras aulas que vão continuar no formato remoto. Eu que estou abrindo essa possibilidade para a gente trabalhar, para a gente ensaiar, porque eu acho importante a oficina. Acho, sinceramente, é uma disciplina que vem muito a calhar, né? Para a gente pegar o motor monofásico, o motor trifásico, tá? Por que tem um capacitor de partida? Por que tem um interruptor centrífugo? Qual é a diferença? Como é que a gente faz, então, para fazer o arranjo das bobinas? Como é que a gente vai? Tem muita coisa que dá para a gente fazer lá e que, pô, na prática lá pode fazer toda a diferença quando vocês estiverem trabalhando, né? Na indústria, trabalhando na empresa, sei lá, né? Até como prestando serviço como autônomo. Então é isso. A presença das aulas práticas estão liberadas, tá? Durante as aulas práticas, vai ser feita avaliações, mas não avaliações que vão contar para o semestre. Vamos fazer avaliações, tu montou lá o motor, deu uma partida, está funcionando, não está funcionando, a gente vai avaliar, vai ver e tal, mas não vai contar nota. As notas vão ficar em cima das listas, tá? Show de bola. Não, para mim tá tranquilo, tá? Para Podemos mim manter tá assim, tranquilo. então, assim, ó, semana que vem, tá? Uma opinião para quem nunca viu nada disso aí, nunca trabalhou com isso aí, era até bom, as pessoas até ensinar lá pra mesmo não valendo nota, porque, pô, o cara ficar só na teórica, vai chegar na hora de trabalhar, nunca ter visto, nunca ter tocado, nunca ter, entendeu? Então, acho que, por um lado, algumas pessoas que nunca viu essa parte, mesmo eu estando em outra cidade, assim, ó, se eu estivesse na cidade, eu iria também, mesmo já trabalhei, mas também já, mesmo assim, eu iria, porque é aprendizado, né, cada vez mais. Show de bola. Pessoal, é uma coisa de consenso, nada imposto, né? Uma coisa bem tranquila. Vou ver o que falaram no chat aqui. Para mim, quanto mais presencial, melhor. É muito mais fácil aprender quando coloca a mão. O Daniel falou isso. Patrick, sim. Para ter umas aulas presenciais. Olha. Beleza. Então tá, aqui, ó. Semana que vem, aula presencial. E não tem muito mais que aprender, né, Tiger? Falando assim, teoricamente, não tem muito mais, né? Elas se repetem, né? Sim, sim. Chega um ponto agora que o troço vai começar a ficar meio repetitivo, assim, né? Então, eu acho que a prática vem muito a calhar, porque aí vocês colocam em prática, né? Nas últimas aulas mesmos, uma coisa que eu notei é que muitos aí já conheciam o multímetro e tal, mas muitos aí tinham escalas do multímetro que não entendiam direito para que funcionava. Tinha alguns da turma que nunca tinha pegado o multímetro na mão. Teve gente que me olhou e disse: é a primeira vez que eu toco nesse instrumento, né? Então, é interessante. Não tem como dizer que não. Pô, tá fazendo uma barulheira aqui. Vocês me escutam direito? Eu não estou estudando nada. Tu não tá, Não tá barulho, não. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá tranquilo, a voz tá boa. Estamos escutando, tá bom, tá bom? Pode ir falando aí. Sim, Pô, aqui tá uma barulheira que eu não consigo escutar vocês. E o que acontece então, pessoal? Semana que vem, segunda-feira, tá? A gente vai ter uma aula prática, então. Depois disso, na terça. E depois na quinta, tá? Segunda, terça e quinta. A gente vai ter aula prática. Depois, na outra semana, segunda, terça e quinta. Vão ser 6 aulas, tá? Eu preparei uma atividade para cada aula. Tá bom, professor. Segunda e terça eu não vou ir, eu vou só quinta-feira, segunda e terça eu tô trabalhando de noite, mas aí eu vou na quinta. Na quinta eu vou ir para pegar alguma coisa. Como eu não vou ir, Eu vou só na quinta, eu trabalho segunda e terça, mas tranquilo, não tem problema. Mas tá valendo, Tiger. Pode continuar aí, para mim tá valendo, tá? Não, perfeito. Aí na quinta, aí na quarta e na sexta, a gente vai ter aula teórica. Na sexta eu vou aplicar a lista, tá? E na quinta-feira eu vou falar de algumas coisas
referentes à teoria. Acho que fechamos bem com chave de ouro a disciplina, tá? Agora parou. Agora está melhorando aqui o troço. Pô, fez uma barulheira. Quero um grilo, eu acho, cara. Oi? Quero um grilo. Não, tá chovendo, tá batendo água aqui, eu acho que é aquelas telhas. Olha que loucura. Aqui não tem nada, aqui não chove. Pô, que Aonde que tá chovendo agora? Aí, tá aqui na escola. caraca, eu Não tô aqui na pode? Barra, aqui Não, aqui já na tem uns Termal, pingos aqui. aqui não chove. Aqui já tem Não, uns pingos. Aqui. aqui eu moro aqui na hidráulica e não tá chovendo nada ainda, cara. Vai Nadinha, chegar, cara. Alex. Vai chegar, Alex. Não, deixa pra aí, pega pra vocês, cara. A chuva tá chegando, Alex. Pô, tá metendo água aqui. Pô, bem na hora que eu cheguei aqui, tinha uma baita nuvem, assim, na frente, na lateral da escola. Tava vindo do mar. Aí eu pensei, pode ser um frio aí que tá baixando mais a temperatura, né? Ou água. Bom, beleza então, pessoal. Vamos fazer umas recapitulações aqui. Vamos falar de algumas coisas, tá? Porque disciplina de máquinas elétricas tem que falar de motor. Motor e transformador. Se vocês fizerem qualquer coisa relacionada a máquinas elétricas e não tiver motor e transformador, não é máquinas, tá? Estão enganando vocês. Beleza. 2 motores sempre vão ser utilizados, tá? Motores de corrente contínua, motores de corrente alternada. Professor, qual é o melhor, qual é o pior? Não tem, tá? Motor de corrente contínua. Ele tem a capacidade de funcionar com fontes armazenáveis, enquanto o motor de corrente alternada, ele tem uma frequência diferente de zero, tá? Motor de corrente contínua não necessariamente vai ser ativado só por fontes que são armazenáveis, mas ele dá a possibilidade também da gente ativar através dessas fontes, né? Vamos usar como exemplo a parafusadeira elétrica. Esse barulho não está incomodando vocês mesmo? Não aparece pra nós, não. Então o que acontece, pessoal? Os motores de corrente alternada vão ter a frequência diferente de zero, tá? De acordo com a frequência, a gente consegue diminuir, aumentar a rotação. Hoje a gente tem na indústria, muitos aqui já conhecem o inversor de frequência, que ele tem algumas dessas finalidades, né? Não só aumentar e diminuir a rotação, mas também ele dá a possibilidade da gente conseguir, então, ter parâmetros em relação à corrente de partido, tá? Um pouco parecido com alguns critérios que a Soft Starter nos dá, tá? Mas aí depois a gente fala mais sobre isso. Aqui a gente pode ver que a gente tem 2 exemplos de motores, ó. Vocês podem ver que tem uma certa diferença. Qual é a diferença de um para o outro? Pessoal? Eu não tô te escutando. Hã? Tá ruim a Tá internet, hein? Ah, é a chuva, chegou aqui. Pô, foi praga do Matheus. Estão me escutando? Tá cortando muito, Toy. Tá cortando. Eu falei que tava chegando a chuva, Alex. Pô, tá louco, cara. Deixa ela pra aí. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. Então, pessoal, qual é a diferença entre um motor e o outro da imagem? Pessoal? O azul tá acoplado com alguma bomba ali? Não? Um é corrente contínua e outro alternada? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Eu nem entendi qual é a pergunta. Qual é a diferença entre um motor e o outro da imagem? Os 2 são alternados. Parece que Eu acho que não tem diferença, eu acho. Parece que vai cair o forro. Hein? Digam aí, olhem para a imagem. Um é contínuo e outro é alternado.
Perfeito. Por mais que... Ó, Oi? por quê? Porque o que Só acontece... pela imagem. Hã? Por que olhando pela imagem? Por quê? Não consigo escutar, tá falhando. Me seguindo pela imagem ali, qual a diferença? Pela imagem dá para saber. O motor de corrente contínua, ele tem algumas certas diferenças em relação ao motor de corrente alternada, mas a gente pode perceber pelo formato dele, tá? Geralmente, os motores de corrente contínua, eles, quando tem um volume maior, por exemplo, assim, quando vocês estão falando de um metrô, de um trem que tem a de máquinas movida a energia elétrica, como é que vocês imaginam que seja esse motor? Alô, alô? Solta no ouvido? Ah, tá falhando pra caramba. Um motor maior, um motor mais robusto. Perfeito, perfeito. Está entrando na vibe. Quem é que respondeu? Matheus Pinto. Matheus. Matheus Pinto. É um monstro. Ele tá na vibe, ele tá na vibe. Por quê? Por que que é? Que vai que tá falhando pra mim? Eu não tô conseguindo. Por que que é, Matheus? Repete aí, por favor. É um motor mais robusto, é um motor maior. O de corrente contínua. Ah, tá. Tá, entendi. Então, Aham. o que acontece, pessoal? O motor de corrente contínua, quando ele tem a necessidade de fazer o acionamento de cargas maiores, como, por exemplo, trens e até mesmo metrôs e equipamentos assim, ele tem essa capacidade de robustez. Só que ele tem algumas desvantagens em relação ao motor de corrente alternada, assim como o motor de corrente alternada tem algumas desvantagens. Uma das coisas que a gente mais pode frisar no motor de corrente contínua é a precisão dele. Geralmente, o motor de corrente contínua vai ser várias e várias vezes mais preciso do que o motor de corrente alternada. Buenas. Motor de corrente contínua são com um custo mais elevado. Além disso, precisam de uma fonte de corrente contínua ou de um dispositivo que converta a corrente alternada em corrente contínua. Podem funcionar com velocidades ajustáveis entre amplos limites e se prestam a controles de grande flexibilidade e precisão. Por isso, seu uso é restrito. Casos especiais em que estas exigências compensem o custo mais alto da instalação. Bom, o que está querendo dizer aqui, pessoal? Quando a gente fala de um motor de corrente contínua e a gente tem uma necessidade específica, tem que valer a pena, porque o custo é muito mais elevado, a forma de alimentar ele é muito mais complicada e a gente precisa ter pelo menos um dispositivo então que converta a corrente alternada na contínua, né? Então, não é assim, simplesmente eu vou pegar um motor de corrente contínua e vou aplicar aqui para colocar uma máquina de grande porte para funcionar. Não. Mas empresas de grande porte ali, como a Iara, como essas empresas da Barra aí, tem esse motor, né? Claro, claro. Porque é bem diferente, tem motores lá, trabalhando na Iara que até esse tempo atrás, e eles nem têm tanto estoque desse motor, né? Por causa do alto custo, eu acho também, né? Não, o custo é absurdo, absurdamente alto, né? O motor desse corrente contínua, comprar 2 casas no cassino aqui. Foi comentado. O motor lá que mexe o secador lá, acho que é corrente contínua, disse que é um absurdo. Sim. Então, o que acontece? Aí, esses tipos de motor vão ter seguro, né? Geralmente, a WEG já trabalha com alguns planos assim, vai ter uma assistência personalizada, né? O troço não é assim para tu ir lá e prestar uma manutenção nele. Mas, lógico, né? Existe um técnico que é capacitado, que é vinculado a alguma empresa, nesse caso que eu estou falando da WEG, mas podia ser da Schneider, podia ser de qualquer outro lugar, que é lá e quer prestar manutenção, ou dependendo da empresa, dane-se, não vou chamar
seguradora nenhuma, VEG nenhum. Vou lá e vou mandar o meu técnico para ver o que está rolando. Pode acontecer também, né? Dependendo do contrato, a empresa ela libera o seguro do motor com algumas especificidades. Vamos liberar um profissional capacitado, tal, para poder fazer isso. Bom, aí eles vão lá, emitem um registro, pegam o CREA do profissional, mandam e tal, aí eles liberam para ele poder ir lá fazer uma inspeção e tal. Mas se simplesmente eu abrir... Pode falar. Mas no caso desse motor aí, vocês falaram, eu nunca trabalhei em empresa de fertilizante, desse motor para tocar um secador. Por que não daria de ser um corrente alternada, um motor de corrente alternada, e tem que ser um de corrente contínua? Isso tem que ser muito bem estudado. Uma das grandes vantagens do motor de corrente contínua é tu conseguir, então, alternar a velocidade dele de uma forma mais ajustável do que de corrente alternada. Tá? Tu consegue... Deixar mais lento e... Exatamente. Tu consegue... Por exemplo, assim, ó, tu precisa assim, ó, 10 velocidades de secagem. Porque tu quer tirar 10% de umidade. Eles regulam, né? Aí tu quer tirar 20% de umidade, 30% de umidade, 40% de umidade, dependendo. E aí, como é que tu vai ajustar todos esses valores com corrente alternada? Né? E eles podem, tá, Igor, eles pode partir, porque tem um lá, né, um exemplo, te perguntando, porque eu também não sou da área da mecânica, na realidade o cara só troca, mexe, eu vejo os guris lá da elétrica na volta, mas por cima, sim, e na realidade a partida dele também ele interfere também, porque eles partem numa velocidade, vão aumentando aos poucos, até chegar na velocidade que eles querem. A corrente de partida é absolutamente alta. Eles vão ajustando, né? Eles vão ajustando. Vai ter que ter... me diz uma coisa, qual é a frequência de corrente contínua? Tá me vendo? Qual é a frequência que corrente contínua tem? Eu acho que ela vai do 0 até determinada tensão. Não tem, eu acho. Eu não me lembro direito aí. Pessoal, corrente contínua tem frequência. Tá? A frequência... Como tá? Oi? Tá falhando, cara. Como que é? A frequência de corrente contínua é igual a 0. Ela não tem frequência? Ela não tem frequência, né? Exatamente. Então, uma coisa assim não tem, né? A grande diferença, tá, para corrente contínua e corrente alternada é que uma frequência é diferente de 0, corrente contínua, corrente alternada nunca tem uma frequência igual a 0, enquanto a corrente contínua vai ser sempre diferente de 0, né? Aí vocês podem me dizer assim, não, mas peraí, só um pouquinho, eu tenho como operar em corrente contínua em um só quadrante. Aí a gente está trabalhando com uma corrente unilateral. Tá? A corrente unilateral está em um único polo, tem uma pequena oscilação de frequência, mas também não vai ter uma frequência significativa. Tu vai tentar deixar ela o mais próximo de 0. Tá? Porque o que acontece? O que é frequência? Ela é um período, né? Ela é o número de vezes que a gente tem um período completo, num ciclo e no outro ciclo. Quando eu não tenho essa oscilação trocando de um quadrante para o outro, a minha frequência vai ser igual a 0. Tá? Quando eu quero fazer o ajuste de velocidade na corrente contínua, eu já sei que eu não vou mexer. Pô, tá vindo aqui o fedor da merda, mano. Mentira! Fica a cara agora, mano. Acho que agora, acho que alguém esqueceu o microfone ligado aí. Não, eu tô falando dos meus gatos aqui. Desculpa aí. Esqueceu o microfone ligado. Os gatos fizeram bobagem aqui, eu tô falando deles. Que verdade. Então tá. Aqui, pessoal. O motor de corrente alternada, tu não vai conseguir simplesmente parar o sentido de rotação exatamente cada segundo que tu quer.
e a precisão do motor de corrente contínua, dependendo dele, eu consigo fazer o ajuste em segundos, milésimos de segundos. Então, a precisão dele é perfeita. Quero tirar a umidade, que nem eu disse, em 10%, eu vou ajustar o sentido de rotação que eu sei que vai representar esses 10% de aquecimento, vai drenar um pouco da água, beleza, quero tirar 20%. E isso quando a gente está trabalhando com grãos, né, principalmente na indústria alimentícia, quando a gente está falando em soja, milho, trigo, vai fazer muita diferença. Pô, eu tenho 10%, eu tenho um teor de 20%, eu tenho um teor... Bom, essa soja aqui vai servir só para ração, essa outra vai servir para alimento, essa outra vai servir para não sei o quê, para nutriente. Cada um deles, cada um vai para uma determinada área. Então, por isso que a gente tem que fazer esse estudo. O motor de corrente contínua te dá muita vantagem, mas o custo dele é muito alto, porque é tudo complicado para tu manter uma máquina onde a frequência é zero, tá? Bom, motor de corrente alternada, ele vai ter duas grandes denominações, tá? Vai ser motor síncrono e o motor de indução, tá? Esses aí são disparados mais utilizados assim para tudo em tudo. Qualquer lugar que vocês vão trabalhar, na parte elétrica, vai ter um motorzinho trifásico, tá? E pode ser um síncrono ou pode ser um motor de indução, tá? O motor síncrono, ele funciona com velocidade fixa, tá? Utilizando somente para grandes potências, devido ao seu alto custo em tamanhos menores. Ou quando necessita de uma velocidade invariável, tá? Uma coisa interessante aqui. O que é uma velocidade fixa? Não é a mesma coisa que uma velocidade invariável? Se ela é fixa, ela não varia. Se ela é invariável, ela é fixa. Então, esse motor, ele representa que a velocidade não pode ser alterada, tá? Já o motor de indução funciona normalmente com uma velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica, aplicado ao eixo. Devido à sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor que é disparadamente mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas acionadas, encontradas na prática. Atualmente, é possível controlar a velocidade dos motores de indução com o auxílio de inversores de frequência. Quem aqui manja de inversor de frequência? Quem aqui já pegou o motor de frequência e já parametrizou? Pessoal? Caiu? Eu não, cara. Eu não. Acho que ninguém, professor. Não, cara, não. Não? Não? Tá. Pessoal, então me digam, tá? O que foi que eu acabei de perguntar? O senhor estava falando do inversor de frequência, se alguém já tinha trabalhado com inversor de frequência. Ah, então, alguém aqui já trabalhou com inversor de frequência? Não, a gente lhe falou que não. Ah, que eu não escutei nada aqui, deu uma travada, então foi a minha que falhou. Não trabalhamos, professor. Pessoal, então assim, ó, o inversor de frequência, como o próprio nome já diz, ele me dá a possibilidade de trocar, variar essa frequência, tá? Mas não é um dispositivo mágico, tá? O inversor de frequência, ele vai trabalhar com 2 tiristores, tá? Geralmente, são 2 SCRs, como a gente já viu lá em eletrônica. Eles vão pegar o sinal alternado, vão replicar um sinal quadrado, similar ao sinal alternado. Vai ficar no mesmo formato da onda, só que com sinais quadrados, tá? Bom, com esses sinais quadrados, eu consigo aumentar ou diminuir a distância de um ponto a outro, deixando o sinal maior ou menor. Com essa distância, eu consigo ter, então, uma frequência menor, que vai dando uma rampa de aceleração, até eu conseguir chegar à frequência nominal que eu quero. Porque aí a gente vai acabar
dando torque inicial, quebrando a inércia, né? Tem uma série de conjuntos físicos que vão necessitar de um parâmetro mais voltado para aquele tipo de aparelho que a gente está usando. Então, essa possibilidade da gente acabar usando o motor de indução com inversor de frequência nos dá a possibilidade de ter diversas velocidades, mas nunca, nem de perto, vai me dar a possibilidade de controle de velocidade que o motor de corrente contínua tem. Motores de corrente contínua, não sei se vocês já perceberam, né? Quando a gente está trabalhando lá com a parafusadeira elétrica, dependendo do toque que eu estou dando no gatilho, eu consigo diminuir e aumentar a rotação da minha parafusadeira. Vocês já perceberam isso? Sim, sim, sim. Eu tenho essa possibilidade de ajuste, né? Eu vou conseguindo. Não que o motor de corrente alternada não dê de fazer isso, dá de fazer, só que é muito mais limitado, não tem tantas opções e tantos níveis para poder fazer isso, tá? Então, essa é a grande sacada, tá? Bom, motores de corrente contínua a gente só tem 4, tá? Ímã permanente, excitação em compound, excitação independente e excitação série, tá? São esses 4. De corrente alternada, a gente tem vários. Monofásico, universal, trifásico. Nos monofásicos, a gente tem os assíncronos e os síncronos. Dentro deles, a gente tem o dos assíncronos, a gente tem o gaiola de esquilo e o rotor bobinado. E gaiola de esquilo, a gente tem vários. Né? Só gaiola de esquilo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de motores gaiola de esquilo. A gente tem de capacitores de 2 valores, polos sobreados, capacitor permanente, capacitor de partida. No rotor bobinado, a gente vai ter só o de repulsão. Tá? Já nos síncronos, a gente vai ter 2 grandes principais, que é o de relutância e o esterese. O que vocês lembram da palavra esterese quando vocês lembram, quando a gente fala nela? O que é esterese? Vocês lembram o que é esterese? Vocês nunca ouviram falar isso no curso? Perdas por esterese. Já ouvi, mas agora não me travou a cabeça aqui. Não lembro. As perdas por esterese são perdas que a gente tem no motor, num transformador. Geralmente a gente usa esse termo, perda por esterese, no transformador, porque a gente tem algumas determinadas perdas no campo magnético, que vão formando forças contra-eletromotrizes dentro daquele campo. Esse motor ele é baseado nessas perdas que são potencializadas e utilizados para o rotor ter esse sentido de giro. Então, existe um motor que usa esse princípio de esterese. Tá? Bom, no trifásico, a gente tem o assíncrono e o síncrono. O assíncrono a gente tem de gaiola, mas não gaiola de esquilo, é de gaiola, e o motor assíncrono de anéis. Já no síncrono, a gente tem ímã permanente, polos salientes e polos lisos. Tá? Essa aqui é a classificação grande universal dos motores. Tá? Bom, peraí. Peraí, só deixa eu molhar um pouco o bico aqui, que eu estou com a boca seca aqui. Me dá um minutinho.
Pessoal, vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, tá? Agora a gente já volta 8 horas, tá? Aproveitem aí para tomar uma aguinha aí e a gente já retorna aqui, tá?
Oi? Buenas, de volta? Bora. Bora, professor. Chegou a chuva aí? Rapaz, foi chuva, foi sujeira dos meus gatos aí, foi tudo. Foi Chuva chegou na barra praga agora, do tá? Matheus. Olha, desliga o microfone, Alex. Não, não, meu, mas foi praga tua, cara. Foi os gatos, foi a chuva, foi tudo, cara. Pessoal, então aqui, ó. Opa. Motores de corrente contínua, principais aplicações. Máquinas de papel, bobinadeiras, laminadores, máquinas de impressão, extrussoras e prensas, tá? Dentre a maior parte dessas aplicações, vocês podem pontuar essas aqui, tá? Para uma melhor análise das características construtivas, podem-se avaliar os motores de corrente contínua em duas partes distintas, sendo uma fixa, o estator ou campo, ou outra móvel, que é o rotor ou armadura. Vocês já ouviram falar em rotor e estator? É ensurdecedor aqui, pessoal. Então, aqui, ó, vocês podem ver o motor e o estator, e aqui a parte móvel, tá? Que vai ser o que vai acabar dando um movimento de giro. Campo ou estator é a parte fixa. Possui sapatas polares formadas por pacotes de lâminas de aço, silício, justapostas
em torno das sapatas polares se enrolam. Ah, parece que eu tenho que gritar aqui. Ô, Taigo, Dura. Oi? tá um chiado. Agora tá um chiado, tua voz tá estranha. Eu não sei se é só comigo, mas tá difícil te entender. Está muito forte o barulho da chuva aqui. Está batendo nesse telhado de metal. Motor, ó, rotor ou armadura. O rotor é a parte móvel do motor, ligada ao eixo de transmissão de movimento. O rotor possui um pacote de lâminas de aço silício, representando ranhuras onde são instaladas as bobinas do rotor. Os terminais dessas bobinas são conhecidas eletricamente ao coletor. São conectadas. Professor, tem que sair daqui da aula, professor. Trabalhando. Hã? Vou ter que sair da aula, estou trabalhando. Vou ter que ir Vai lá. Valeu. Coletor ou comutador. O coletor conecta eletricamente as bobinas ao rotor através de escovas de carvão à fonte de energia elétrica, de modo a permitir a movimentação do rotor sem causar curto-circuito. Pessoal, nos motores de corrente contínua, tá? As escovas são constituídas de carvão, grafite ou carbono. Tá? As escovas conduzem a experiência da fonte externa para os contatos do comutador e as bobinas do rotor. Devido ao permanente atrito das escovas com o anel coletor do rotor, tornam-se necessárias a manutenção periódica com a substituição do par de escovas. Tá? Vocês podem ver aqui, então, a mola e a escova. Tá? Aqui é um conjunto de porta-escovas e as escovas de carvão. Alguém aqui já pegou alguma escova na mão? Só de cabelo. Eu nem isso. Não, já peguei, não disse que eu usei. Já peguei. Sei o quê? Aquelas escovas que vai em furadeira ou diferente? É mais ou menos. Mas sim, tem as escovas. Vocês lembram, né? Como funciona, então, um campo magnético que acaba nos dando as linhas de força e o sentido da corrente, né? A gente consegue, então, ter essa movimentação. Essa é chamada, então, da regra da mão esquerda. Sentido de rotação do eixo da armadura. Alguém aqui, vocês se lembram, né? Quando a gente trabalhava com campo magnético, como funcionava, o eletromagnetismo e tudo mais. Então, a gente conseguia ter esse sentido de rotação, esse giro aí do motor através desse campo. Buenas. Princípio de funcionamento. Em sua forma mais simples, o comutador apresenta duas placas de cobre encurvadas e fixadas isoladamente do eixo do rotor. Os terminais do enrolamento da bobina são soldados nessa placa. A corrente elétrica chega por uma das escovas, entra pela placa do comutador e passa pela bobina do rotor. Sai pela outra placa do comutador e retorna à fonte pela outra. Nessa etapa, o rotor realiza a sua primeira meia volta. Nessa meia volta, as placas do comutador trocam seus contatos com as escovas e a corrente inverte seu sentido de percurso na bobina do rotor. Nesse caso aí, o motor de corrente contínua girando sempre com o mesmo sentido de rotação. Não vai mudar o sentido de rotação, tá? Estão me ouvindo? Pra mim tá bom. Ok. Buenas, aqui o modelo de circuito elétrico do motor, tá? Aqui o circuito de armadura e o circuito de campo.
tá um bem distinto do outro. E aqui o modelo de circuito elétrico do motor. Tensão nos terminais de armadura, força contra-eletromotriz, torque ou conjugado, fluxo magnético principal, potência mecânica, velocidade de rotação da armadura. Tá? Aqui a gente tem, então, IA e IF são, respectivamente, correntes da armadura do campo, RA, resistência da armadura, N, velocidade, em radianos por segundo, e K1, 2, 3, constante de proporcionalidade. Tá? Modelo do circuito elétrico de corrente contínua. Perdas e eficiência. Perdas no cobre, perdas mecânicas ou rotacionais, perdas por atrito, tá? Então, são basicamente as perdas que a gente tem. Dentro das perdas e eficiência, né, a gente tem as perdas no cobre e a gente tem, então, na armadura, campo em série, campo salt, são os três, tá? Principais. Perdas mecânicas ou rotacionais, como, por exemplo, perdas no ferro, perdas por correntes parasitas no núcleo ou perdas por esterese. Tá? Já nas perdas por atrito, a gente tem, então, o atrito no mancal, o rolamento, atrito nas escovas, atrito com o ar. Tá? Aqui, então, a gente tem um circuito equivalente, né? Modelo de circuito elétrico. Aqui a gente tem as perdas, ó. Perda de entrada, igual a perda mecânica, mais perdas nas armaduras, mais perdas no campo em série, mais perdas no campo salt. Então, aqui está fazendo algumas relações, tá? Entre a rotação dos eixos mais as perdas mecânicas, falando sobre a potência gerada pela armadura do motor, para a gente poder, então, ter a potência de entrada, tá? Uma informação que é bem interessante é a gente entender a diferença entre um HP e um CV, tá? Um HP, ele vai ser, então, house power, né? Que a gente vai ter, então, 746 watts, enquanto um CV, que corresponde a cavalo a vapor, a gente vai ter, então, 735 watts. No controle de motores por corrente contínua, então, a gente pode dizer que o controle da velocidade em torque de motores contínuos com excitação dependente pode ser divididos basicamente em 3 pontos. Um deles vai ser o controle pela tensão aplicada na armadura, outro vai ser o controle pela tensão aplicada no campo, e a última vai ser o controle por adição de resistência na armadura. Ou seja, a gente vai estar aumentando essa resistência na armadura, dando então esse controle de velocidade. Estão conseguindo entender, né? Consigo controlar a tensão aplicada, tenho controle de velocidade. Consigo controlar a tensão aplicada no campo, eu vou ter um controle de velocidade. E se eu aumentar ou diminuir a resistência na armadura, eu vou continuar, então, tendo essa possibilidade de aumentar ou diminuir a velocidade do motor. Classificação do motor de corrente contínua, tá? Nos motores de corrente contínua, então, as bobinas utilizadas para produzir o campo magnético estatatório têm aspectos diversos, de acordo com o tipo de excitação, permitindo a divisão de máquinas de corrente contínua em categorias, que são motores autoexcitados, motores com excitação série. No motor, então, de excitação em série, as bobinas de campo, que constituem os eletroímãs, né, ficam em série com o enrolamento da armadura. E ambos constam de poucas espiras e de fio grosso, o que representa ao motor um alto conjugado de partida e sua aplicação acho que está Bones. Aplicação pode ser em bondes, né? Bondes aqui. Em ônibus ou em trens elétricos, tá? É que aqui no meu tá tendo umas falitas. Você consegue enxergar bem aí?
Pessoal, estão aí? Ok. Está passando? Bom, diferentemente, então, né, no motor de estação paralelo, o que a gente pode falar, né? O conjugado das bobinas, nesse caso, né, do campo, ele vai ficar em paralelo com o enrolamento da armadura. E são feitas com um grande número de espiras. Geralmente, essas espiras elas são com fio fino, porque a corrente necessária na condição, quando tiver a plena carga, né, pleno funcionamento, circula através do enrolamento dessa armadura. Nesse motor, então, ele vai ter uma velocidade praticamente constante, mesmo com a variação da carga, mesmo ela exigindo uma quantidade de potência diferente, né? Então, a gente vai ter essa possibilidade. Depois disso, a gente tem um motor com a estação composta, né? Esses motores, então, geralmente ele vai ser uma combinação entre um motor série e paralelo. A parte em série desse enrolamento de campo, ela vai ter a capacidade de auxiliar ou se opor à parte paralela do enrolamento do campo, sendo a composição que vai diferenciar, que a composição diferencial pouco usada. Nesse motor composto, comutativo, tem a velocidade e a característica de partida entre os motores séries e Salt, tendo mais conjugado de partida o motor Salt, por causa da parte série do campo, né? Então, esse motor aqui, ele vai ter, então, um conjugado de partida maior, tá? Ou seja, ele vai ser composto porque ele vai trabalhar, então, tanto com o motor em estação composta ou série paralelo. Ele vai ser uma combinação do série com paralelo. Alguém aqui já trabalhou com motor de estação composta? Eu não, tá? Esse motor é um dos poucos motores que eu ainda não vi. Eu não conheço esse motor. Eu até gostaria de pegar ele na prática e fazer uns testes. Buenas. Aqui a gente tem, então, motores com estação independente. No motor com estação independente, as bobinas de campo apresentam características semelhantes ao motor Salt e são alimentadas por uma fonte de tensão em corrente contínua. Aqui a gente tem as classificações, né? Então, vocês podem ver os esquemas, as representações, as características também. Então, a gente tem o série, paralelo, independente, composto, né? Então, aqui a gente tem as características, né? No motor de série, né? Ele tem as bobinas de campo em série, nos enrolamentos de armadura. Só há fluxo no entreferro da máquina quando a corrente da armadura for diferente de zero. O conjugado é uma função quadrática na corrente, né? Uma vez que o fluxo é praticamente proporcional à corrente da armadura, porque uma vai estar compensando a outra no final das contas. Potência constante, velocidade extremamente elevada. Enfim, já no paralelo, a gente vai ter a velocidade praticamente constante e a velocidade ajustável por vanação da tensão de armadura. Não sei o que é isso. Essa é uma coisa que eu não entendi o que isso representaria na velocidade. No motor independente, o que ele vai ter, então? O campo, a velocidade praticamente constante, a velocidade ajustável por variação de tensão na armadura, normal. Opa! A gente vai ter, então, que eles são motores que são mais aplicáveis para corrente contínua e corrente alternada, ele dá essa possibilidade. A aplicação mais comum dele, então, como exemplo, a gente pode falar sobre máquinas de papel, laminadores, exaustores, fornos de cimento e etc.
E o composto, a gente pode falar então sobre as características do enrolamento de campo dependente, representando um fluxo com o mesmo motor em vazio, né? Ou seja, sem carga. Quando a gente fala em vazio, a gente está se referindo então que ele não tem carga. Para a partida de motores, então, né? Os requisitos de partida, tanto o motor quanto as linhas, elas devem estar protegidas contra a elevada corrente de partida. A limitação da corrente de partida, a inserção de uma resistência externa em série com o circuito da armadura. Eu posso simplesmente adicionar uma resistência externa, que nem a gente já tinha falado, que dá para colocar esse controle de velocidade quando a gente acopla ela à armadura. Tá? Então, vai sempre nos dar essa possibilidade. Então, a gente pode dizer que o IS é corrente de partida desejada, né? E a gente vai ter, então, a equação que vai conseguir falar sobre essa limitação na corrente de partida. Buenas? Então, basicamente, por hoje é isso aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Tá ok, tá agora. Show. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Qualquer coisa, tá? Estou à disposição. Amanhã vamos com tudo. Beleza? Valeu, tá agora. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, valeu.